Dividindo a sua intervenção, entende? Eu tenho, digamos, 5 minutos de programa. Então eu divido a minha intervenção. Uma parte do programa eu dedico a desconstruir a imagem da propaganda. A outra parte eu dedico a proposta, que é diferente da campanha anterior. Na campanha anterior a prefeitura já entrou desconstruída. Não havia essa tarefa, entende? Agora não, você tem que desconstruir a propaganda. E não é pouca propaganda. Sabe que grande parte são 180 milhões só esse ano que ele previu. É o quanto o Obama mandou para o Haiti quando o Haiti sofreu o terremoto. É o quanto o Paraná usa para reformar todas as escolas. É muito dinheiro. Então, uma propaganda desse tipo criou nas pessoas uma sensação de que as coisas vão bem. Até que, num determinado momento, você começa a mostrar, olha, as UPAs não são exatamente isso. As UPPs não resolveram todos os problemas. E os computadores, em si, deixados à própria sorte, nos jogaram na lanterna da educação nacional. Então é isso que tem que ser mostrado, isso que a gente tem mostrando. Olha, a propaganda diz isso, a realidade é isso. Meu programa é todo baseado nisso. As alternativas, as propostas vêm depois. Eu sei que muita gente preferia que a gente não fizesse assim, fizesse um programa só de propostas, que fizesse um debate só de propostas, como se a gente estivesse na Inglaterra ou na Suécia, mas não estamos. Nós estamos num estado dominado pelo PMDB, entende? Se eu estivesse lutando contra o Partido Trabalhista inglês ou o Partido Moderado sueco, eu faria isso, mas aqui é o PMDB, entende? É diferente. A primeira questão é o seguinte, a Olimpíada, né, e a Copa do Mundo também, mas mais a Olimpíada, que é o grande objetivo, centra no Rio de Janeiro. Né? A Copa do Mundo nós vamos coparticipar, né? Mas a Olimpíada não, a Olimpíada é aqui. Né? Eu acho que existem várias maneiras no mundo através das quais se resolveu esse problema. Uma delas é a de Barcelona, que utilizou os recursos e a transformação que a cidade teve para a Olimpíada para se colocar no mundo de uma forma definitiva e produtiva. Hoje Barcelona tem mais turistas do que o Brasil inteiro. Então essa é uma questão. A outra pode ser como Atenas, que ficou endividada, ficou durante muitos anos endividada e não melhorou nada com as Olimpíadas. Então, o Montreal também, entende? Então, nós temos que optar por um modelo. Vamos ter um projeto através do qual nós gastamos o dinheiro para as Olimpíadas, mas deixamos um legado permanente e colocamos o Rio, não só a capital, mas o Estado no conjunto, como um centro turístico internacional. Esse deve ser o objetivo. Agora, há diversas pedras no caminho. Né? O transporte no Rio de Janeiro é uma pedra no caminho. Não é fácil de solucionar. Eu tenho dito para vocês, eu tento me deslocar aqui o dia inteiro. Eu sei que não é fácil solucionar. Eu viajo com as pessoas, às vezes acordo 5h30 da manhã para viajar com elas, para compartilhar esse cotidiano de trem e metrô, e ônibus eu sei que é muito duro. Entende? Temos essa dificuldade. Temos uma outra dificuldade, que é uma tendência de atrasar o projeto. E tendendo a atrasar o projeto, enfraquecer os ritos legais. E enfraquecendo os ritos legais, deixar passar também de maior chance para a corrupção. Então, são muitas coisas que a gente tem que cuidar nesse processo da Olimpíada, entende? Então, eu acho que é uma luta importante, porque através desse processo da Olimpíada, você pode definir o futuro imediato do Rio. Eu sempre me bati pela reconstrução do porto do Rio de Janeiro e pela reconstrução do centro. O centro tem mais ou menos 5.000 prédios vazios. Né? O centro do Rio de Janeiro tem um potencial enorme. E o porto do Rio de Janeiro tem um potencial enorme. Primeira eleição do César Maia, eu o apoiei com essa condição. Olha, vamos recuperar o porto do Rio de Janeiro. Porque eu achava que era através dela, inclusive me baseando na Olimpíada de Sydney. Porque Sydney
recuperou o porto e teve um papel importante. Depois vem Nova York, depois Buenos Aires, o próprio Belém do Pará recuperou o seu porto. Esse é um caminho de revitalização do centro. Eu acho que tem que ser feito de qualquer maneira. E se não conseguirmos dar à autoridade olímpica a quiescência para isso, podemos canalizar algumas atividades para o centro do Rio de Janeiro para recuperá-lo. Não, no debate eu trouxe. Só que há questões éticas que me pareceram mais importantes. Por exemplo, o fato do Cabral ter assinado um decreto numa área de proteção ambiental em Angra, onde houve o desastre. Isso, para mim, tem um conteúdo ético também, entende? Isso foi colocado. O fato dele ter, o Estado ter um fornecedor chamado Arthur Moreira, que vive em Miami, e é praticamente o único fornecedor do Estado. E várias vezes... Hein? Arthur Menezes, desculpa. Arthur Menezes, lá de... O rei Arthur. Hein? Arthur Oscar. Filho. Então, essas questões foram mencionadas, entende? Vão ser mencionadas. Em vários momentos, elas vão ser mencionadas. Algumas questões eu deixei um pouco de lado, porque eu estou estudando se vale a pena ou não, qual a veracidade delas. Por exemplo, a participação da mulher dele em atividades de advocacia ligadas a empresas que têm relação com o Estado. Né? Mas isso tudo eu estou examinando, estou atento, entende? Em vários momentos estou atento. Agora, não é por isso, eu me considero kits nas duas questões que você mencionou. A primeira é a seguinte, eu devolvi o dinheiro da passagem. Além de devolver o dinheiro da passagem, mais do que isso, eu devolvi todos os créditos que eu tinha, R$84 mil. E mais do que isso, formulei as regras que levaram a Câmara a adotar um outro sistema que economiza para a Câmara R$32 milhões. Então, no caso da contratação da empresa, ela não era minha esposa no momento que eu contratei, foi em 2004, não é? E, além disso, foi uma contratação por um site que está no ar 2004 até agora, 6 ou 7 anos, não é? Custou R$20 mil, na verdade, R$3 mil por ano, presta serviços até hoje a vereadores, a prefeitos, a várias pessoas interessadas em urbanismo, que é o Cidade Sustentável. Então, o que eu quero dizer na questão ética é que eu não sou perfeito, eu erro, mas a diferença é que quando eu erro, eu assumo o erro, entende? Declaro que errei e corrijo o rumo. Isso eu fiz, sempre fiz, entende? Eu acho que é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Eu gostaria de ser perfeito, não é? Nunca ter havido nenhum problema desse tipo, mas quando há, você tem... E se alguém um dia se debruçar sobre a chamada farra das passagens, a entrevista que eu dei ao blog do Josias de Souza foi exatamente no sentido de falar assim, eu vou denunciar para resolver essa situação. E ao denunciar, eu me capacitei a resolver a situação.